Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Vamos às principais verdades que nos foram reveladas e que tinham sido escondidas de nós, porque nós recebemos uma escritura toda fermentada. Hoje é comum nós pegarmos, já com a revelação que nós temos, pegar a Bíblia e começar a ler e encontrar um erro aqui, outro erro ali, outro erro ali. Por quê? Porque ela foi toda fermentada, ela foi adulterada. Então é uma massa que foi levedada pelo fermento da mentira, né? Então assim, nós pela graça, pela benevolência do Eterno, temos recebido revelação nesse sentido, para podermos ver essas imperfeições do que deveria ser as Sagradas Escrituras, foram alvo de alterações, de acréscimos, de mentiras, de falsas heresias. Uma das grandes mentiras introduzidas pelo clero católico nas declaração de fé dos católicos no quarto século foi a doutrina da Santíssima Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas formando um só Deus. Para eles, né? Deus. E haviam também aqueles que criam que haviam o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Três deuses, colocando a igreja debaixo de idolatria. Esse assunto ele é claramente desenvolvido e trazido com clareza e com bastante revelação e lucidez pelo irmão Romilson Ferreira. Então aconselho os irmãos a estarem aí vendo esses vídeos, que depois nós vamos indicar o local certo onde deve ser procurado, onde já estão organizados esses vídeos para que haja um crescimento no conhecimento da verdade restaurada de uma forma gradual, né, e que possa trazer então edificação na vida de muitos. Sendo que a verdade nas Escrituras não fermentada nos é apresentado o Criador e Pai Todo-Poderoso, único, e o seu primogênito Filho, que é a sua primícia, a sua primeira criatura, né? O Espírito Santo, o Ruach Kadosh, é o Ruach do Pai, isto é, o seu próprio Espírito. Não é uma terceira pessoa, como eles afirmam, como esta Bíblia adulterada afirma, e como os católicos afirmam, e como todos os evangélicos afirmam. Não é três deuses, nem três pessoas e um só Deus. O que existe é o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, que eles dizem que é uma terceira pessoa, na verdade é o Espírito do Pai, é o Ruach do Pai. Certo, irmãos? Então, assim, para você que está revendo aí as principais verdades, esta é uma grande verdade que foi restaurada. Então, nós cremos sim que há o Pai Todo-Poderoso, o único Criador dos céus e da terra, de tudo que nele se contém, e o seu Filho, a sua primeira criação, seu primogênito, Yahusha, ou Mashiach, que na época, que antes não era nem conhecido como Yahusha e o Mashiach. Ele veio a ser conhecido como Yahusha depois que ele veio a este mundo. Se chamaria Yahusha. O Pai deu o nome ao Filho. Em Deuteronômios 6, versículo 4 diz: Ouve, ó Israel, Yahweh nosso Altíssimo é o único Criador. No 5, amarás, pois, Yahweh teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então essa parte aí dos nomes e a questão da Trindade, a Trindade foi um acréscimo, irmãos, foi algo que foi trazido para acabar mesmo com a igreja, né? E a substituição dos nomes por nomes falsos também introduziu idolatria dentro da igreja e acabou de vez com o fundamento. Então a igreja sofreu um grande golpe naquele momento. Poucas pessoas
observaram a verdade, permaneceram na verdade e continuaram chamando o Salvador de Yahshua. As demais igrejas, ou a Igreja Católica, sofreu os danos à medida que a idolatria entrava para dentro da igreja. A Bíblia, que é um legado dos católicos e foi manipulada em sua composição conforme os interesses do clero católico, sofreu acréscimos e se introduziu nela textos que promovem heresias e contradições. Podemos dizer que a Bíblia que chegou a nossas mãos contém a palavra de Yahweh e não que seja a palavra de Yahweh. Em outras palavras, podemos afirmar que as Escrituras Sagradas foram fermentadas. Então nós temos aqui um texto lá de Lucas, em que Yahshua já prevê essa situação. Em Lucas 13, do 20 ao 21. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Yahweh? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Yahshua, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Nesse mesmo contexto foi descoberto que o evangelho dito de João, que na verdade não é de João, mas é o quarto evangelho, é herético e cheio de contradições. Quem, em sã consciência, imaginaria no passado, há poucos anos, que o quarto evangelho, o evangelho de João, era de tal modo contradizente, herético, como por fim se apresentou. Basta fazer um estudo detalhado deste evangelho e você vai perceber quantas heresias estão ali camufladas, de modo que o leitor desatento acaba crendo de modo errado, crendo em heresias. Se você foi tocado de algum modo por essas palavras trazidas e você tem interesse de conhecer mais profundamente estas verdades, clique aqui abaixo na descrição do vídeo, onde você encontrará vídeos do canal Atalaia de Yahweh, que aprofundam todo esse conhecimento aqui mencionado. Procure aqui no canal Yahweh Salva a playlist das verdades reveladas a Filadélfia. Em 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom.